Como fica o trabalho da alma durante as cremações? Bem, o trabalho da alma é se retirar completamente. Então, quando ressoa na consciência da alma a hora da retirada, o trabalho dela é se retirar. Se retirar e, eventualmente, levando consigo todos os corpos sutis, levando o mental, o emocional e o etérico, deixando o físico completamente desocupado. Esse é o trabalho da alma. Se a alma está lúcida e se a alma está desapegada e se a alma está consciente naquele momento. E essa mesma pessoa pergunta se o fogo da cremação pode atingir os corpos sutis. Bem, se algum corpo sutil não se desprendeu completamente, ele pode ressentir alguma coisa. Ou se ele se retirou, mas manteve um fio telepático com o corpo físico, ele pode sentir como que uma coisa o empurrando para fora. Por isso é que se deve esperar no mínimo 12 horas para se cremar um corpo. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre um conflito no plano mental e um conflito no plano emocional? É bem diferente. Porque a mente hoje é aquele núcleo que coordena os corpos. A mente é que coordena os corpos. E a mente é também que cria uma personalidade unificada. Então é com a força mental que a personalidade vai se unindo, vai se unificando, tornando-se uma coisa integrada. Então, se existe um conflito no mental, tudo isto fica prejudicado. Com conflito no mental, isto impede que a mente seja esse instrumento de união. Porque a função da mente é unir esses corpos, uni-los, criar aí uma só consciência, com a ajuda da alma. E se a mente está em conflito, ela não pode fazer isto. Então fica um conflito na mente e os outros corpos caminhando mais ou menos por conta própria. Agora, um conflito no emocional se limita ao corpo emocional. O conflito emocional não impede que a mente faça o seu trabalho de união, embora esta união não possa ser total por causa do conflito. Mas o emocional tem uma influência sobre o mental e sobre o físico, uma influência, mas não mais do que isto. Ao passo que a mente não, a mente tem a função de coordenação, é muito diferente. Então, um conflito no plano emocional pode não ser determinante, ele pode ser até controlado, ele pode ser até equilibrado pela coordenação mental. E o que acontece, pergunta uma pessoa, quando surge alguém para nos ajudar? E o que é isso de nós precisarmos de outra pessoa para que nos ajude? Bem, um outro ser pode transmitir para nós a sua experiência. E assim nós economizamos muita energia. Então, se houver um ser que tem experiência num certo setor que nós ainda não temos, então é muito importante a ajuda dele, porque ele nos ajuda a cortar caminho. E quando alguém nos ajuda, isto pode ser muito importante também porque no ele nos ajudar, ele nos libera para fazermos outras coisas. Muitas vezes há coisas aguardando a nossa atenção, há coisas que estão aguardando para serem feitas, para que a gente se dedique a elas, e nem sempre nós podemos nos ocupar disso. Então, quando alguém vem nos ajudar, pode se encarregar de várias coisas e nos liberar para estas outras. E uma pessoa está perguntando se nós podemos pedir a Deus que nos destrua. Se Deus pode destruir a nossa essência vital a nosso pedido, se isto ele pode atender. Bem, é inútil pedir à divindade que nos destrua,
porque essa nossa essência faz parte da divindade, então não pode ser destruída. Nossa essência não é destrutível. Ninguém pode destruir, e muito menos a divindade, porque essa essência faz parte dela. O que pode ser atendido é um pedido para nós desencarnarmos, isto sim. Então nós podemos pedir para desencarnar. E aí não se sabe se isto vai ser atendido ou não. Se for bom para a evolução total do indivíduo, então é um pedido que pode sim ser atendido. E se nós corremos o risco, em uma determinada encarnação, de fazer certas coisas que comprometam toda a evolução já feita, então, se nós pedimos para desencarnar para evitar isto, nós podemos ser atendidos. Pode ser atendido um pedido de desencarnação, porque a desencarnação não é o fim de nada. A desencarnação é apenas a criação de um intervalo para a gente encarnar de novo. Então, quando a gente desencarna, nada se apagou, nada terminou. Então, é muito mais simples. Alguém em muita dificuldade, e se aquela dificuldade for real, se for real aquela incompatibilidade entre o ser interior e os corpos, se isto for real, um pedido de desencarnação pode ser atendido. Porque isto é uma oportunidade de o indivíduo sair daqueles corpos e ter a oportunidade de passar por uma cura, de passar por um preparo, de passar por uma aprendizagem fora dos corpos e depois, quando tiver que retomar novos corpos, ele já está mais preparado. Não é muito normal que esses pedidos de desencarnação sejam atendidos. Não é normal porque nós estamos encarnados sob leis bem precisas, leis materiais, leis kármicas materiais. Então, existe uma data básica para cada um de nós desencarnarmos. E um pedido de remoção desta data precisa ser um pedido muito justificado, precisa ser um pedido muito real e muito verdadeiro. Senão, não tem como isto ser atendido, porque seria uma coisa fora da lei você antecipar uma data que já estava marcada com base a tudo aquilo que está planejado e programado para aquela encarnação. Sim. Seria como um suicídio? Não, ela não está perguntando no sentido de suicídio. Quem está perguntando isso já é uma pessoa que não é mais possível que ela se suicide, porque ela já compreendeu que isto é inútil. Porque ela continua vivendo fora do corpo em condições piores do que aquela que ela estava aqui. Então a pessoa já compreendeu isto e não está falando de suicídio. Ela está falando de pedido para desencarnar, pedido à mônada, né? E se os grandes seres de luz, pergunta uma pessoa, que possuem complementos divinos, sim, mesmo os seres muito adiantados, mesmo as grandes entidades, ela tem os seus complementos. Complementos no seu próprio nível de consciência. E essas complementações são necessárias, isto é uma lei universal, mesmo os universos se complementam. Um universo tem um outro universo que é o complemento dele. Uma galáxia tem uma outra galáxia que é complemento dela. Nós não sabemos estas coisas porque só conhecemos um universo, conhecemos uma galáxia. E o nosso conhecimento é muito pequeno. Mas até um universo tem um outro universo de uma outra polaridade que o complementa no mapa dos céus. Esta mesma pessoa pergunta se as almas criadas pelas nossas outras 6 mônadas podem ser consideradas nossas almas gêmeas. Bem, nós não compartilhamos desta ideia das almas gêmeas, como você sabe. Porque as almas gêmeas são as 2 metades da mesma alma e que a alma ainda não tem consciência para perceber isto. Então percebe a sua outra metade como uma outra alma. Então vamos deixar de lado esta questão das almas gêmeas, para quem acredita, e vamos ver essa questão das mônadas. Então,
Nós somos 7 mônadas. E cada mônada, no seu processo evolutivo, é claro que cria uma alma. Agora, quando a mônada cria esta alma, ela fica responsável pela evolução desta alma, até que esta alma chegue num alto nível evolutivo e que comece a ser absorvida pela mônada. Então, cada uma das 7 mônadas cria a sua alma. Mas quando chega no momento destas 7 mônadas se unirem no regente, as 7 almas já estão absorvidas. As 7 almas não existem mais como almas. Elas já estão como parte integrante destas mônadas. Então aquilo que se une ao regente é um núcleo de consciência fortíssimo, como a mônada, que já cumpriu toda a sua tarefa. Já cumpriu a tarefa de criar a alma, já cumpriu a tarefa de levar a alma à sua máxima evolução e já cumpriu a tarefa de absorver esta alma. Então a mônada já está toda realizada. Aqui é que as 7 se unem e são absorvidas no regente. E o regente, absorvendo estas 7 mônadas, ele terminou a sua tarefa no campo da manifestação. Porque são as mônadas que manifestam tudo. Então, o regente, se terminou a sua tarefa, é quando ele reúne estas 7 mônadas, todas elas totalmente já realizadas, elas são absorvidas, aí este regente é um avatar. Então este regente começa uma outra evolução, fora desta evolução que nós conhecemos. As mônadas podem não estar no mesmo ritmo evolutivo. Então, se uma mônada se adiantou as demais, ela ficará num nível monádico ou a caminho desta união, aguardando as outras. Aguardando as outras é um termo um pouco inadequado, porque um núcleo interior nunca está inerte, está sempre evoluindo. Então, se esta mônada está num nível, num grau de aguardar as outras, ela está fazendo trabalhos, ela está atraindo as outras, ela estará inspirando as outras, expressando a sua evolução lá no nível aonde ela se encontra. Enfim, uma mônada ou um núcleo interno está sempre criando dentro de um processo evolutivo. E aqui uma pessoa está se lamentando porque ela não consegue realizar certas coisas que ela se dispõe. Olha, para fazer as coisas normais e para fazer as coisas que são necessárias, existe a humanidade comum para isso. Para fazer as coisas que são necessárias, para fazer o que é preciso, isso a humanidade é capaz disso, a humanidade comum está para isso. Aqueles que se dizem no caminho espiritual são aqueles aos quais caberia fazer o impossível, não o possível, não o normal. Quem está no caminho espiritual não é para viver normalmente, não é para fazer aquilo que é possível, porque para fazer o possível está aí toda a humanidade, nos seus diferentes graus de capacidade. Quem está no caminho é para fazer o impossível. Então aquilo tudo que não é possível fazer agora, que está no plano, mas não é possível fazer agora, isto diz respeito à humanidade comum, mas não a quem está no caminho. Quem está no caminho para fazer o impossível. Então é impossível fazer certas coisas, ele está aí exatamente para conseguir isso, ele está aí para ser pioneiro, para abrir o caminho para isto. Senão, que caminho que ele está fazendo? Ele está no caminho humano, da realização humana. Tudo aquilo que é possível ele faz, quando não é possível não se faz nada. Isto não é de quem está no caminho. Quem está no caminho é para fazer aquilo que ninguém faz, aquilo que ninguém pode, aquilo que é impossível. É isto que se pede para quem está no caminho. Caso contrário, ele está fazendo o caminho evolutivo de todos. Quando chega na hora do impossível, ele para. Isto não é para quem está no caminho. E aqui uma pessoa perguntou como ficamos com esta declaração de que nós não realizamos o bem que queremos,
mas fazemos o mal que não queríamos fazer. Isto é uma declaração de Paulo de Tarso. É só com o novo código genético implantado e já desenvolvido que nós conseguimos realizar um pouco mais esse bem, realizar um pouco mais livremente aquilo que é útil, porque com o código atual, o código DNA, as células que estão em movimento, as células que estão em atividade, são as células de vibrações mais grosseiras. Então o DNA, que é este código atual da humanidade, só coloca em atividade as células de vibração mais grosseiras. Esse código atual não consegue ativar as células mais sutis, as células que tenham um potencial maior. Por exemplo, este código atual, o DNA, ele consegue colocar em movimento, consegue colocar em atividade as células físicas, células emocionais, células mentais, mas este código não tem um movimento energético suficiente para despertar o nosso nível espiritual, nem para despertar o nosso nível monádico, nem para despertar o nosso nível divino. Esse DNA é um código semi-animal e que tem a capacidade de ativar as nossas células no nível animal, no nível material, até no nível mental, mas não mais do que isto. Precisa que neste código a gente esteja decididamente aberto à transformação, mas não transformação só em nível material, não transformações dentro deste código genético atual, mas que a gente esteja realmente disposto a transformações futuras, que a gente esteja já aberto a participar de um trabalho pioneiro. Aí nós vamos começar a sentir, vamos começar a perceber um novo código que já pode estar implantado na nossa consciência. Ele já pode estar implantado, mas pode não ter tido ainda a oportunidade de desenvolver. Ele está lá, mas ainda não desenvolveu, porque nós estamos totalmente imbuídos do DNA, imbuídos das células que o DNA consegue desenvolver, consegue ativar. Então, nós precisávamos estar muito afim de nos transformar, mas não transformar assim como as pessoas normais se transformam, porque todo mundo se transforma, mas não é essa transformação que a gente está buscando. Então precisa que a gente esteja realmente disposto a se transformar de uma forma não dentro do DNA, mas de um outro código, num outro movimento, um outro tipo de impulso, para que este código que já está depositado na nossa consciência possa ir se ativando, se movimentando. Dependendo do tipo de reação que as células já despertadas tiverem, este novo código pode prosseguir ou se recolher. Então, em um momento assim de muita doação, em um momento de muita entrega, em um momento de muita decisão, nós podemos sim ver o código novo ativado, que estava já na nossa consciência, mas vê-lo começando a se ativar. Mas isso são momentos muito delicados, porque ele começa a se ativar, ele começa a ir numa outra direção, e se nós não mantemos aquela atitude de recebê-lo, se nós não mantemos aquela atitude de prosseguir esse desenvolvimento numa outra linha, ele pode se recolher. Ele se recolhe e às vezes se recolhe pelo resto da encarnação. Ou às vezes se recolhe por toda uma etapa evolutiva e só volta a se manifestar numa outra etapa evolutiva ou numa outra encarnação, se ele for solicitado.
Porque este novo código genético, ele já está sendo implantado nas consciências, ele já existe ativo em vários indivíduos, mas ele não é o código genético geral. A massa humana continua no DNA e se vê. Então, continua no DNA. Então, este novo código, ele implantado, ele agora está numa etapa de se desenvolver, de começar a surgir, de começar em cada ser e ir ganhando campo de trabalho, ir ganhando campo de desenvolvimento. Nós percebemos que este novo código está começando a desenvolver em nós, está começando a surgir, porque nós vamos reconhecendo uma unidade de aspiração e uma unidade de meta espiritual com outros seres. Porque no DNA isto não é assim, não. No DNA, quando você tem uma aspiração espiritual, a primeira coisa que te vem em mente é eliminar os outros ou colocar os outros à força. Não é assim que foram as cruzadas, a Inquisição, tudo, é sempre assim. Os dogmas, as coisas dogmáticas, quer dizer que estão todos no DNA. Agora, nesse outro código, se ele começa a se mover, se ele começa a se desenvolver, existe uma natural união de aspirações. Então não existe mais luta com o outro para ele fazer as coisas. Não existe mais insistência com o outro dele seguir uma certa coisa. Existe uma mútua aspiração que é reconhecida, uma mútua aspiração, um reconhecimento de uma meta comum, e aí parte de ambos os seres, ou parte dos seres, a união dessas aspirações e a união dessas metas. No Código Novo, não há necessidade de esforço para você cumprir uma tarefa com outros. Por que num grupo é tão árduo você conseguir o cumprimento de uma tarefa grupal? Porque estão no DNA. Porque o outro código ainda não está suficientemente desenvolvido. Porque estando suficientemente desenvolvido, basta um olhar para o outro. Às vezes não precisa nem olhar. A aspiração está no ar, está unida, a meta está unida. A meta está desenvolvida em todos. Então as coisas vão acontecendo grupalmente, sem nenhuma dificuldade. É essa transição que nós estamos vivendo, como grupos espirituais. Esta transição que nós estamos vivendo, e claro, como a desigualdade é muito grande entre os seres, que é a desigualdade nesse sentido? É o grau de desenvolvimento do novo código. Isto que não pode ser igual, porque o DNA é ainda vigente na parte material de todos, o outro código já está implantado na consciência, já está vivo na consciência, mas as desigualdades estão exatamente nessa proporção em que o DNA está ainda muito vivo e em que proporção o novo já está desenvolvido. Então essa é a diferença. E aqueles que têm o outro código mais desenvolvido, então procuram unir, procuram ajudar, tem um trabalho de união que deve ser feito com esforço, porque o novo código não está desenvolvido igualmente em todos. Então tem um trabalho de unificação, tem um trabalho de união, tem um trabalho de pacificação, tem um trabalho de compreensão, que é feito por aquele que está com o novo código mais evoluído do que o outro. Quem está mais desenvolvido do que o outro deve fazer isto, não deve esperar. Porque aqui está em jogo o desenvolvimento do novo código. Aqui não está em jogo a paz do grupo, não está em jogo a eficiência do trabalho, está em jogo coisas muito mais profundas, muito mais importantes. Está em jogo o desenvolvimento do novo código genético, que é essa aspiração, que é esta meta comum, desenvolvida em todos, e que não precisa de esforço nenhum para ser cumprida por um grupo. Então é preciso que a gente esteja predisposto a sutilizar a consciência, porque uma coisa é a nossa consciência material. Uma coisa é nós termos consciência de que temos um horário para chegar aqui,
uma lâmpada que apagar quando está claro. Isto é uma consciência material que a gente já deve ter desenvolvido. Isto, o DNA já deve ter desenvolvido isto em nós, isso deve estar já preparado, toda esta parte material. Como nós estarmos aqui materialmente ordenados, materialmente juntos, convivendo harmoniosamente, isto tudo é DNA. Se isso já está bem desenvolvido, isto tudo acontece muito corretamente, muito bem. O outro código é que precisa emergir. Porque aí o nosso grau de aspiração, o nosso grau de capacidade de desenvolver a meta, isto vai se igualando, isto vai se reunindo para ter mais força. Porque a meta de quem está no novo código não é mais uma meta pessoal, não é mais uma meta individual. Então quem está nitidamente no DNA entra aqui e só pensa no próprio trabalho, naquilo que ele está procurando aprender, estão aqui em função de si próprio. Quem já está com o novo código desenvolvido, entra aqui já pensando na harmonia geral. Entra aqui de uma forma levando em conta que todos têm que estar unidos para desenvolver o processo evolutivo. É completamente diferente a atitude de estar aqui. Então, o DNA está aqui sintonizado para ele fazer o seu desenvolvimento, que é isso que ele veio fazer aqui. Quem está no novo código já está pensando no desenvolvimento de todos. Então já está aqui dentro se perguntando como eu posso estar aqui para ajudar nesta unificação, nesta elevação, na realização da meta evolutiva de todos, não só da minha. Percebe a diferença? Então nós estamos vivendo uma vida grupal intermediária entre o grupo antigo e o grupo novo. Nós estamos fazendo a ponte entre essas formas de grupo. Estamos fazendo a ponte para isto. Agora, mesmo no código antigo, estava escrito que a gente não deve sobrecarregar os outros. Então, mesmo no DNA, mesmo no código antigo, cada um deve estar buscando forças para cumprir a sua parte, para liberar o outro de estar vindo cumprir aquilo que nós não estamos fazendo e que caberia a nós e que era nosso. E o outro tem que estar se ocupando disto. Então nós temos ainda muitas coisas que cumprir no DNA para termos o caminho liberado para desenvolver o outro. Aí a pessoa pergunta, mas por que eu já não sou inspirado? Por que eu já não faço as coisas direito? Você precisa fazer as coisas direito primeiro no código antigo, nesse código animal ou semi-animal. Você precisa realizar a sua parte como semi-animal, para depois você começar a usar o novo código liberado para agir em você e para começar a desenvolver outros aspectos. Então, quando se fala de novo código genético, a gente já quer como que dar um salto e passar para lá. Não, você tem que cumprir a sua tarefa no DNA, cumprir as etapas do DNA, que são bem conhecidas. E desde que o mundo é mundo, se conhece, não qual é o processo de doação da gente, de participação, da lei do serviço e tudo mais. Agora, feito isto, num certo grau, aí o novo código, que é um código muito mais inclusivo, muito mais geral, maior, como consciência, então isto começa já a emergir. Quando isto começa a emergir, então nós não temos mais que trabalhar para termos uma unidade de meta. Não precisamos mais nos esforçar para estarmos na mesma tarefa, porque todos estão imbuídos disso, todos estão assumindo bem simplesmente a própria parte, e aí a luz superior, aí o plano evolutivo, vai ter mais possibilidade de se manifestar. E aí vai haver possibilidade de haver um novo planeta, que vai ser este mesmo, mas com uma outra consciência, aqui na superfície. E uma nova vida também, uma nova forma de viver. Onde a gente esteja muito coligado, buscando a necessidade do outro, a necessidade dos outros, e não ficarmos
totalmente embriagado com a própria necessidade, a ponto de nem prestarmos mais atenção do que o outro está precisando. Porque se nós prestássemos atenção do que o outro está precisando, nós vamos desconfiar logo que o outro tem muita necessidade de nos ver harmoniosos. Porque as pessoas, no código semi-animal, são pessoas agressivas. Naturalmente a humanidade é agressiva. Então precisa que a humanidade veja alguém que não é agressivo. Precisa que a humanidade tenha uma referência de não agressividade, de unidade bem fluente, de unidade verdadeira, sem esforço. Isto é muito necessário agora. Por isso vocês sabem, né, que Gandhi, que foi um dos seres que antecipavam o novo código genético, e como ele era um pioneiro, ele era um ser que tinha só a caneta tinteiro e a túnica que o cobria. Ele não andava nu, porque as pessoas não gostam de ver os outros nus, né? Mas então ele tinha a túnica e a caneta tinteiro, não tinha mais nada. Ali já se via uma coisa completamente diferente. E já está então isto aqui vigente. Um ser que está vivo por conta dos outros, pensando naquilo que os outros mais precisam, desenvolvendo em si aquilo que a humanidade mais precisa. Então nós já temos essas referências. E hoje a humanidade precisa dessa referência de não agressividade, de unificação, de união e principalmente desta referência de doação a uma meta. Isto é que é um trabalho hoje junto ao novo código que nós podemos fazer, um trabalho para ajudar a que esse novo código vá sendo reconhecido. E nesse novo código também nós vamos ascendendo nos planos de consciência, nós vamos subindo os degraus da evolução sem produzir danos nos outros. Porque no DNA nós vamos subindo a escada, às vezes passando por cima dos outros seres. Nós vamos subindo as escadas à custa até do sofrimento de outros seres, não é assim? Veja, nós usamos certos produtos na nossa alimentação que são conseguidos com o suor e as lágrimas e o sangue de muitas pessoas. E no código DNA, nós nos alimentamos disso tranquilamente. Nós não nos perguntamos como é que aquilo foi conseguido. Aquilo foi conseguido até através do trabalho escravo. Então, esse novo código não vai trazer esta consciência tão limitada. Este novo código vai trazer uma capacidade de você estar percebendo o outro, de você estar percebendo o movimento do outro e de você ir subindo com a sua consciência sem deixar ninguém para trás, sem passar por cima do progresso de um outro. Você vai se elevando, renunciando àquela posição que você teria para poder levar o outro junto, para poder erguer o outro junto. O novo código não é um registro que você tenha, que implantam lá, está tudo resolvido. No novo código você tem que ter trabalhado a renúncia, o serviço no código antigo. Você tem que estar com essas bases preparadas, porque no novo código ninguém se eleva sem elevar os outros, não. No novo código você vai se elevando, levando todos aqueles afins, todos aqueles que estão prontos, preparados para se elevar com você. E claro que sem infringir a lei do amor nestas coisas. Que é a lei do amor, que é conhecida só sob os aspectos materiais, neste código DNA. E faltam todos os outros aspectos da lei do amor que não estão conhecidos neste código e que entram no código novo, no GNA, como nós chamamos. Então, nesse outro, se trata de nós irmos nos elevando, se trata de nós irmos nos preparando, mas não nos preparando egoístamente, nos preparando para ajudar o outro
para subir com o outro e ir nos levando os outros. E isto, como diz respeito a muitas afinidades energéticas internas, aos raios das almas que estão nos outros planos, nós temos que ter já resolvido, nesse código antigo, nós temos já que ter resolvido até certo ponto essa nossa animalidade, essa nossa exclusividade, este nosso personalismo. Nós temos que ter resolvido já isto até um certo ponto, para podermos nos preparar, para podermos dar os retoques, né, na nossa vida, para podermos estar bem livremente no desenvolvimento do novo código. Mas no novo código nós estaremos nos elevando junto com todos. Estaremos nos elevando com todos, levando os outros conosco e sem infringir esta lei do amor, sem desconhecer que existe essa união, inclusive interna e formal, entre os seres, que precisa ser realizada. Então nós vivemos momentos grupais muito importantes nesta etapa, nesta época. E momentos grupais que para certos seres são muito conflitantes, porque eles sabem o que tem que ser, mas ainda não conseguem fazer. Como São Paulo. São Paulo disse isso há 2000 anos atrás, foi ontem isto. Então, hoje você já sabe o que é para ser feito, mas você nem sempre consegue. Mas aí se trata, se você está no caminho hoje, tá bom, você não está conseguindo, né? Então vá conseguir. Então, isto não está sendo possível, né? Então vá fazer. É isto hoje. Se trata disto. Hoje não se trata de dizer, ah, não posso. Ah, não posso. Então vamos poder. Compreende como é hoje? Senão você não se desloca dessa animalidade, dessa humanidade comum. Você não sai disto. E fica sendo instrumento das outras forças. Como vocês veem, seres humanos, seres que gostariam de fazer o bem, estão trabalhando em fábricas de armamento, estão fazendo produtos transgênicos. Então, isto é uma situação de conflitos básicos, isto é uma situação insustentável. Então, aqueles que têm consciência disto, têm que realmente se dispor a verem esse novo código ir se liberando, ir se desenvolvendo. E isto precisa uma certa coragem, né? Precisa uma certa coragem, porque corre-se o risco de se ficar muito diferente dos outros. Mas aí, com a ajuda da hierarquia, com a ajuda da mônada, com a ajuda da alma, se pode realizar esta tarefa impossível, normalmente impossível. Mas exatamente por ser impossível é que a gente assume. É isto o novo código. No novo código, o que está atuando é o consciente direito. São esses nossos núcleos de força fora do corpo físico. Os centros do consciente direito estão fora dos corpos. Então não há limite de corpos. Ou há muito menos limite de corpos do que atualmente. Sim, a grande parte da humanidade, toda a humanidade resgatável quer dizer aquela parte da humanidade que tem condições de viver a Terra futura. Grande parte desta humanidade está já com o novo código depositado na consciência. Agora, em cada um, ele está desperto em um grau. Em alguns, está simplesmente ali depositado, aguardando uma oportunidade para surgir. Então é grande a nossa responsabilidade. Porque cada um de nós que está desperto serve de imã para o outro. Naquilo que você está desperto, você ocultamente está estimulando aqueles pontos no outro. Mesmo que não tenha consciência, que não esteja fazendo nada, você está estimulando no outro tudo aquilo que já está desperto em você. O código desperta as células que não estão despertadas. Então, ele despertando as células que não estavam despertadas, estas células despertando dentro do corpo, vão mudar o corpo. O
corpo não é feito de células. Então o novo código não está se ocupando das células antigas. O novo código está se ocupando de despertar as células novas. E à medida que estas células vão sendo despertas, o corpo vai mudando. Vai mudando de vibração, mas não pelas células velhas, pelas novas que estão despertando, pelo impulso do novo código. Nós não temos que esperar nada das nossas células velhas. Temos que esperar nada disso. Temos que tratá-las para elas não deteriorarem, para elas conseguirem chegar até o final da encarnação e depois irem em paz para os reservatórios gerais. Nós não temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar de despertar as novas. As velhas já estão com o seu destino traçado, vão ser devolvidas e ser usadas para outras coisas.